Shalom, queridos, tudo bom? Hoje quero trabalhar um pouco com vocês questão da visão, missão e propósito. Uma palavra voltada para a liderança, voltada para aqueles que querem aprender. Não sabemos tudo, aprendemos todos os dias, mas aquilo que recebemos queremos passar. Nessa caminhada aí de um bom tempo aí, 10 anos e um pouco aí, cuidando de pessoas, apacentando. Aprendemos alguma coisa para o congresso, seminário, muita coisa. E esse pouco de conteúdo queremos passar, porque eu aprendi que eu preciso ir além da borda, eu preciso transbordar. Quanto mais conhecimento, mais precisamos dar para que Deus venha nos encher. E não temos que guardar conhecimento, temos que passar conhecimento. Por isso que estamos aqui, querido, para que tenha um start sobre a tua mente, sobre a tua vida, que venha desatar completamente. Vamos trabalhar aqui um pouco sobre visão, missão e propósito. A visão é o que você vê e o que você espera do futuro. O que você está vendo agora e o que você espera do futuro. Já parou para pensar que eu estou vendo e o que eu espero do futuro? Às vezes as pessoas não param para pensar relacionado a isso, mas precisamos pensar e precisamos ver. E o que eu espero do futuro? Como vai ser o meu futuro? Como vai ser o meu futuro daqui a 10 anos? E aí, como é que vai ser minha vida, melhor dizendo? Como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos? Como vai ser a minha vida? Então precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar dentro disso. Como vai ser o meu futuro? Precisamos entender que Deus deu a vida para cada um. A responsabilidade da minha vida sou eu que sou responsável. Da sua é você. Então, vamos trabalhar muito isso aqui. E você precisa, como é que eu vejo daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Eu não tenho expectativa nenhuma. Cara, tem tudo em minha mente. Líderes, daqui a 10 anos. Precisamos trabalhar para isso, precisamos entender qual é o propósito, qual é a visão, qual é a missão. Para muito, o futuro já chegou, porém não sabe o que fazer. Isso é um problema. Tem pessoas que nem sabem quem elas são. Nem sabem. Só sabe do nome porque está lá no RG, o que foi registrado. Fora isso, se perdeu no meio do caminho. Para muito, o meu futuro já chegou. Tá, já chegou, mas o que você vai fazer no seu futuro? O que você está fazendo justamente agora, como líder? Dentro desse caos todo que está acontecendo. Precisamos ter um propósito, precisamos ter um foco, precisamos ter uma meta. Eu estou em quarentena. Legal. Está em quarentena. Orar, ler Bíblia, ler livro, aprender, desenvolver, falar mais com Deus, entender qual é o propósito. Aqui estamos com um propósito. Aqui todo mundo caiu na malhação, todo mundo caiu no livro, todo mundo caiu na mensagem. Vamos trabalhar, cara. É dentro de uma quarentena que surgem os propósitos, é dentro de uma quarentena que surgem as ideias. Um livro que você precisa escrever, ensinar alguém. Por isso que eu estou aqui. Não é porque eu não tenho nada para fazer, mas é o que eu tenho, preciso te dar. Aquilo que Paulo escreveu, o que recebi de graça vos dou. O meu futuro é agora, mas o que você está fazendo do seu futuro? Entenda isso. Para muito o futuro já chegou, como eu acabei de falar. Mas não sabe o que fazer. Mas o que tem uma visão é preciso treinar para vivê-lo. Eu tenho uma visão, mas você precisa treinar. Você precisa se organizar para treinar essa visão. Para mim viver essa visão, eu preciso estar passando por um treinamento. Para mim viver essa visão, eu preciso estar me preparando. Como? Como eu vou me preparar?
Eu preciso entender o que eu quero viver. Eu preciso entender o que eu estou vendo. Eu preciso entender aonde eu vou chegar. Ah, mas eu tenho uma visão, entenda uma coisa, a visão provoca dores. Por causa de uma visão, enfrentamos muitas coisas. Por causa de uma missão, enfrentamos muitas coisas. Por causa de um propósito, enfrentamos muitas coisas. Mas eu tenho uma palavra para você. Vai acontecer. Você precisa ter foco, você precisa ter meta. Para que os seus sonhos, para que a sua visão, o seu propósito, melhor dizendo, se torne realidade. Ah, eu preciso treinar para viver a minha visão. Sim, você vai se preparando, faça assim com todo mundo. Vai se preparando, eu tenho um sonho ministerial, eu tenho um sonho de muitos projetos, eu tenho um sonho da minha igreja, eu tenho um sonho para a vida da liderança, como ministério. Eu sei que vou chegar lá. Se Deus está nesse propósito, se Deus está nisso que estamos falando aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, se Deus está na visão, se Deus está na missão, Ele também está no propósito. Interessante que Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Em outra tradução vai dizer, segundo o seu decreto. Cara, se tudo que acontece tem um propósito de Deus dentro disso, Paulo vai dizer que essas tribulações momentâneas são passageiras, mas nada é comparado com a glória que está por vir. Ele está dizendo que tem um propósito no que enfrentamos, no que sofremos, tem um propósito na minha visão, eu tenho um propósito na minha missão, eu tenho um propósito no meu tudo tem um propósito, dentro do propósito, melhor dizendo. Então precisamos entender isso, precisamos treinar para viver a visão. O treinamento deve ser específico para que você possa viver e colher no futuro. Visão, missão e propósito. Então precisamos entender isso. Eu quero viver o propósito. Que propósito é esse? É o meu futuro. É o meu futuro, mas eu preciso treinar, eu preciso para que eu possa colher. Para que eu possa colher. Ninguém trabalha por trabalhar, ninguém faz por fazer. Tem que ter um propósito, tem que ter uma meta, tem que ter um foco, queridos. O treinamento deve ser específico. Ter visão é primordial, pois sem ela não saberemos investir no hoje ou colher no amanhã. Não saberemos para onde estamos indo, nem o que fazer na semana que vem. Porque não tem uma visão. Qual é a visão? Qual é o propósito? O que eu quero para a minha vida? O que eu vou fazer amanhã? Qual é o meu propósito dentro disso? Se eu tenho uma visão, eu sei o que eu vou fazer amanhã. Se eu tenho uma visão, eu sei o que eu vou fazer daqui a um mês. Se eu tenho uma visão, eu sei o que eu vou fazer daqui a 2 meses. Se eu tenho uma visão, eu sei como vai ser a minha missão, o meu propósito. Isso é muito fantástico. Eu preciso entender isso. Porque aí eu vou saber o que eu vou fazer amanhã. Missão. Vamos falar um pouco de missão. Estamos falando de visão, agora vamos falar um pouco de missão. A missão é o próximo passo daquilo que fazemos diariamente para chegar num prazo determinado. Isso é uma missão. Eu tenho uma missão. Veja que falamos de um treinamento sobre a visão. Agora eu tenho uma missão. Eu preciso me preparar dentro da visão porque eu tenho uma missão. E dentro da missão eu vou chegar no meu propósito. Ah, querido. Esses dias eu escutei uma frase muito interessante. O importante não é correr. O importante não é andar. O importante não é parar. É assim que tem que ser na tua vida, no teu ministério. Não pare. Não pare. Não importa se é a igreja de fulano, Bertano, tá cheia, tá grande. Não importa. Importante que você tenha uma visão. Importante que você tenha uma missão. Importante que você tenha um propósito. Uau! Vamos lá, queridos.
Então a missão é isso. É o próximo passo daquilo que fazemos diariamente para chegar no prazo determinado. Quando o destino fica claro, fica mais fácil. Pegou aí o código? Percorrer o caminho até chegar lá, esse é o trajeto da missão. Sem a visão, é uma missão que se perde e perde o sentido. Isso é fantástico. Sem a missão, sem a visão, a missão se torna perdida, se perde no caminho. Olha o que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas vamos classificar aqui o primeiro ponto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora vamos codificar isso. Eu sou a visão, eu sou a missão, eu sou o propósito. Ou eu sou o futuro. Cara, olha que tremendo. Sem um caminho. Eu preciso do caminho, eu preciso da verdade, eu preciso da vida. Eu preciso da visão, eu preciso da missão e eu preciso do propósito. Pegou? Sincerar no teu ministério, na tua vida. Você precisa saber. Discipulado dá trabalho? Dá trabalho. Você vai discipular, 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 você vai discipular e você vai achar que parece que nada está acontecendo. Aos nossos olhos parece que nada está acontecendo, parece que eles não estão absorvendo nada, mas é o que nos resta discipulado. Mas todo ensinamento será bem aplicado, todo ensinamento não voltará vazio. Todo ensinamento vai de encontro à vida deles. Ainda que eles escutem uma palavra e não entenda aquilo que você está pregando naquele momento, não, isso não é para mim. Lá na frente, no futuro, eles vão entender. Os discípulos só entenderam o que Jesus pregava lá no futuro. Jesus falou, tem coisas que vocês não vão entender agora, vão entender lá no futuro. Os discípulos não entendiam o que Jesus estava fazendo, mas entenderam lá no futuro. Jesus tinha uma visão, tinha uma missão e tinha um propósito. São esses 3 pontos que eu quero para a minha vida, no meu ministério. Visão, missão e propósito. E assim seja na sua vida também, querido. Desculpa aí que eu tô de boné hoje aqui. Pá, escandaliza não, querido. O boné não vai salvar não, tá? Tô aqui só pra dar uma chavada aí. Mas vamos lá. Falamos sobre missão. Muito bom, muito bom. A missão sem visão perde o sentido e se perde no caminho. E provoca, escute isso, a missão sem visão provoca revolta. Meu Deus do céu. Quando eu tenho uma visão, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Mas quando eu tenho uma missão e não tenho visão, eu tenho uma missão, vamos construir. Sim, para que vou construir? Eu tenho uma missão, vamos em tal lugar? Sim, mas vai acontecer o que lá? Não tem clareza. Não está claro. Por que vamos fazer essa torre? Quero fazer essa torre porque eu quero chegar lá no céu. Clareza, propósito, missão. Mas se você tem missão, mas não tem visão, não tem clareza. 3 coisas precisa ter na nossa vida: visão, missão e propósito. Visão, missão e propósito. Se não tiver isso, não tiver clareza, traz revolta no coração do povo. Trabalhar em uma missão sem saber aonde quer chegar cansa, traz desânimo para o povo. Trabalhar, querida, e não sabe aonde chega. Todo líder precisa saber aonde ele quer chegar. Todo discípulo quer saber quem ele está seguindo. Ninguém segue por seguir. Ele precisa saber qual é a rota, qual é o caminho, aonde ele quer chegar.
Ninguém sai seguindo, vou seguir fulano, vou seguir esse pastor aqui, vou seguir esse outro ali. Não, qual o propósito? Qual é o sonho dele? O que eles querem? Qual é a visão dele? Qual é o propósito dele? Foi assim com Jesus. Seguiram Jesus, os discípulos, porque sabia a visão, sabia a missão e sabia o propósito. 3 coisas precisa ter na tua vida. Estou frisando isso porque ainda que você não guarde tudo isso aqui, mas você vai guardar 3 coisas. Missão, visão, melhor dizendo, estou trocando as bolas aqui. Visão, missão e propósito. 3 coisas na vida de um líder. As pessoas se seguem porque sabe porque Jesus está na tua vida e sabe que você tem uma visão, e sabe que você tem uma missão, e sabe que você tem um propósito. E como é que eu faço para viver a minha visão? Pessoas, conectando a pessoas. Como é que eu faço para viver a minha missão? Conectando com pessoas. Como é que eu faço para viver o meu propósito? Conectando com pessoas. E todos crescem. Então, querido, precisa ter isso. Então, quando a visão está definida, se torna mais suave, mais leve. Definido o que quer. Eu sei o que eu quero. Passamos para nossos liderados o que queremos. O que queremos? Por muito tempo eu queria igreja cheia. Por muito tempo. Mas teve um dia, esse ano, que o Senhor virou para mim e falou assim: você quer igreja cheia. A diferença de ter uma igreja cheia, a diferença de ganhar alma. Isso me impactou. Queremos sim uma igreja cheia, mas com o propósito certo. Ganhar alma. Quando eu me preocupo em ganhar alma, o Senhor traz o crescimento sobre a igreja. O Senhor disse, eu plantei, Paulo escrevendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Pode ser a melhor estratégia do mundo, o crescimento é Deus que vai dar. Aprende, líderes, isso. O problema não é o problema encher a igreja, o problema é salvar a igreja. Eu preciso salvar, eu preciso almas para que Deus traga um crescimento naquelas pessoas que estão se salvando. Porque a igreja, puxa, cheia, só vai ficar inchada, mas não vai ter salvação, não vai ter tratamento. Eu preciso que a igreja se converta, a pessoa se converta de fato a Jesus. E aí Deus traz o crescimento para a igreja. Esse é o propósito, focar em alma. E o crescimento Deus dá. Sem visão, não valorizamos o que tem nas mãos. E hoje desprezamos a nossa conquista. Sem visão, não valorizamos o que tem na mão. Termina desprezando a conquista. Quando você despreza a pequena coisa, você vai fracassar. Tudo começou pequeno. Nossa igreja começou numa célula. E a gente trabalhando ali. Eu carregando a caixa de som no carrinho de mão. E hoje eu estou com 38 anos. Eu não parei. Hoje temos pastores. Hoje temos igreja. Temos um apóstolo. Nossa cobertura. Não andamos sozinhos porque ninguém anda sozinho. Aprenda isso. Ninguém anda sozinho. Paulo tinha Barnabé. Moisés tinha Jetro. E você tem quem? Quem está te conduzindo? Jesus está me conduzindo. Sim, Jesus precisa estar na tua vida. Mas você precisa de alguém para orar pela tua vida, para colocar a mão na tua cabeça. Para te chamar a atenção quando você estiver errado. Você precisa ser apacentado. Somos pastores, mas precisamos ser apacentados. Então uma visão, quem não tem visão, melhor dizendo, sem visão, você não valoriza aquilo que Deus colocou em suas mãos. Você precisa ter visão para não desprezar o que está em tuas mãos. Nossa tendência é trocar a visão do futuro pelas necessidades atual. Pegou?
é trocar a visão do futuro com a necessidade pessoal ou atual. Qual é a minha necessidade atual? É finança? Qual é a minha necessidade atual? É uma casa? Qual é a minha necessidade atual? É um carro? Qual é a minha necessidade atual? Quando eu tenho visão, querido, quando eu tenho foco daquilo que eu quero, nada me tira da rota, nada, absolutamente nada, porque eu sei onde eu vou chegar, eu sei quem eu tenho crido, nada. Quando Jesus ele vai dizer que buscai primeiro o reino e justiça, estas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele fala estas coisas, eu vou acrescentar, eu vou fazer, busca meu reino, porque o que você precisa, tua casa, tua família, eu vou te dar. Isso é fantástico. Jesus, quando chamou os discípulos, eles falaram assim, deixamos tudo para te seguir. Sim, vou restituir 7 vezes nesse tempo e no tempo vindouro. Jesus está falando, cara, você trabalha para mim, você trabalha para o reino. Então, quando você trabalha para o reino supre todas as suas necessidades. Foi exatamente o que aconteceu com Esaú. Esaú e Jacó, a fome de Esaú fez ele abrir mão da sua bênção para seu irmão. Comprou barato? Sim, comprou barato, mas abriu mão da necessidade atual. Não abra mão daquele que Deus liberou sobre a tua vida, no teu ministério, no teu chamado. Lembre uma coisa importantíssima agora, você que é líder. Quando você sabe qual é o seu chamado, se torna leve, se torna suave. Agora, quando você trabalha com muita força na obra de Deus, querido, não é o teu chamado. Você está tampando brecha, você está tampando um buraco. Viva a sua visão, viva a sua missão, viva o seu propósito. Chamado se torna suave, se torna leve. Vem comigo, querido. Trocou por uma necessidade. Abriu mão. Quem abriria mão de algo, de uma promessa, de um legado, de uma palavra, por necessidade atual? Hoje estamos vendo pessoas trocando Jesus por tudo. Abrindo mão do seu chamado como pastor, abrindo mão do seu chamado como líder. Muitos querem ser hoje estrela, mas não quer pagar o preço na oração. Não tem como Deus nos usar se não tiver uma vida de oração, de compromisso. Não tem como. Precisa ter uma dedicação. Precisa ter uma dedicação na oração. Precisa ter caráter. Deixa eu te falar, querido. Grave isso, você que é líder. Você vive pela sua visão ou pela sua necessidade? Hoje eu vivo pela minha necessidade. Não, eu vivo pela minha visão. Tem uma visão. Tem uma visão. Por que você não para? Esse negócio de igreja é muito complicado. Por que você não para? Você não desiste. Eu não desisto porque, eu tenho uma visão. Segundo, eu tenho uma missão. Terceiro, eu tenho um propósito. Não posso parar. Não posso parar. Ainda que eu não esteja andando. Ainda que eu não esteja correndo. Ainda que eu não esteja me rastejando. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Ei, líder. Não pare. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu não posso viver pela as minhas necessidades. Hoje eu vivo pela minha visão, não pelas minhas necessidades. Se eu vivesse pelas minhas necessidades, eu estava parado. Literalmente estaria parado. Não sou eu, mas minha esposa, minha família estaria parado. Hoje eu não teria uma igreja, Ministério Apostólico Nova Canaã, onde eu sinto no meu espírito que Deus tem um carinho, não só com a minha igreja, mas com outras igrejas também, é lógico. Mas Deus tem uma palavra sobre Canaã. Deus tem uma palavra sobre o Ministério Apostólico Nova Canaã. Onde Deus desata pessoas. Onde Deus transforma pessoas. Onde Deus dá uma rota. Fomos chamados como treinadores, querido.
É por isso que estou aqui liberando essa palavra para a tua vida. Não viva pelas suas necessidades, viva pela sua visão. Chegamos aqui no propósito. O propósito é uma ideia que ocupa o centro de todas as outras ideias da sua vida. Ter propósito. Eu estou empolgado, eu estou motivado. É legal, mas precisa ter propósito. Motivação sem propósito não é propósito, é apenas motivação. Empolgação. Mas quando eu tenho um propósito, querido, nada me para. Qual era o propósito de Cristo, ainda que foi árduo? Cruz. Nada parou ele. Nada parou ele. O propósito dele era cruz. Esse era o propósito de Jesus. Escute isso. É um propósito, querido. É uma ideia que ocupa o centro de todas as outras ideias da sua vida. Quando você tem uma visão, tem um futuro. Uau! Quando eu tenho uma visão, eu tenho um futuro. Sim, você tem um futuro. Porque quando você tem uma visão, já aponta para o seu futuro. Não existe missão ou propósito. Existe visão, missão e propósito. As pessoas que te seguem, liderança que te segue, você precisa entender, eles têm que frisar bem sobre isso. Eles precisam compreender a tua linguagem, a simplicidade, o que você quer, onde você quer chegar. Ok? Visão, missão e propósito. Quando você tem uma visão, tem um futuro. Quando você tem uma missão, é produtivo. Caraca, eu tenho uma visão. Uau! Eu tenho um futuro. Eu tenho uma missão. É produtivo. Quando eu tenho uma missão, se torna fácil. Quando eu tenho uma missão, eu vou produzir. Porque eu tenho um futuro me esperando. Pegou? Eu tenho uma missão, se torna produtivo naquilo que eu tenho, naquilo que eu quero, naquilo que a minha visão já enxergou. Olha que texto interessante, fantástico. O Senhor vira para Jeremias e diz assim: Jeremias, o que vês? Ele diz: eu vejo um galho de amendoeira. Vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Olha que coisa interessante, que coisa fantástica. Mas ele viu. Jeremias tinha uma visão, Jeremias tinha uma missão, Jeremias tinha um futuro. Quando eu tenho uma missão, se torna produtivo. Quando você tem um propósito em sua vida, tudo tem sentido. Não existe uma vida sem propósito. Você não é um vegetal. Você precisa ter uma visão, você precisa ter uma missão, você precisa ter um propósito. Quando você tem um propósito, a sua vida tem sentido. Uma vida sem sentido é uma vida sem propósito. Uma vida com sentido é uma vida com propósito. Que tenha propósito, o ministério na sua vida, no nome de Jesus. O que te mantém vivo diante da vida que você tem que enfrentar? O que te mantém íntegro diante das tentações? Tudo vem tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Tudo vem com outra visão, para distorcer o teu caráter, para distorcer quem você é em Cristo. É por isso que você precisa ter uma visão, uma missão e um propósito. Nada pode te corromper, querido. Nada é liderança, líderes, pastores, bispo, apóstolo, que seja. Nada pode te corromper da tua visão, da tua missão e do teu propósito. Nada. Você continuar íntegro diante das tentações. Ninguém é de ferro. Todo mundo é ser humano. Mas está na hora da gente quebrar uma crença. Que errar é humano. Quem falou isso? Quem ensinou isso? Era uma crença que muito tempo ficou alojado na nossa mente.
Errar não é humano. Não fomos feitos para errar. Decidimos errar. Eu escolho errar. É uma escolha minha. É uma decisão minha. Por isso que temos que vigiar todo o tempo, orar todo o tempo. Desviar dos maus caminhos. Temos mais a perder do que um prato de lentilha. É esses pratos que Satanás oferece todos os dias, onde precisamos ser íntegros diante das tentações. Sabemos o que corre nas nossas veias, não é fio de alta tensão, é sangue. É sangue. Mas eu preciso fortalecer o meu espírito, matar a minha carne. Eu preciso me aproximar de Deus todos os dias, como líder, vigiar, observar. Ninguém está livre de nada. Ninguém é super-herói. Olha que coisa interessante. Lembrei de uma aqui sobre super-herói. Super-Homem, Homem de Aço. Amo o filme. Muito isso. Super-Homem agora, então, tá top de linha. Deixa eu te falar uma coisa. Mas quando a Kryptonita chega perto, é um mal para a vida dele. A Kryptonita na nossa vida hoje, querido, é o pecado que nos destrói. É o pecado que destrói nossa família. É o pecado que destrói nosso ministério. É o pecado que tem destruído muitos líderes de ministério. Precisamos orar por liderança, precisamos orar pelos pastores, precisamos orar pela nossa casa, pelo nosso ministério, precisamos estar em oração. E longe da Kryptonita. Mas pastor, eu não sou super-herói. Ei, Paulo escrevendo disse, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Somos sim super-heróis de Cristo, sim. Mas sabemos que o maior super-herói foi aquele que morreu na cruz do Calvário. Mas o Senhor nos chamou para resgatar a vida. Esse é o papel. Esse é o papel do super-herói em Cristo. Ainda que você não concorde com essa linha de super-herói, não importa. Mas entenda uma coisa, você foi chamado para ganhar alma. Ir por todo mundo, fazer discípulo, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome pisarão serpente e escorpião, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não terá dano algum. Meu irmão, somos super-heróis de Cristo, queira você ou não. Nós temos o chamado, temos uma visão, temos uma missão e temos um propósito. Entenda isso. Quem tem um propósito, valoriza o tempo, pois sabe onde quer chegar. Não anda com qualquer pessoa, pois sabe que na companhia de tolo se torna igual. Meu Deus! Não fazendo acepção de pessoa, mas eu não ando com qualquer pessoa. Não dá. Eu ando com aqueles que vêm me desafiar, que me faça eu olhar para dentro de mim e falar assim, eu preciso crescer mais um pouco, preciso aprender mais um pouco. Pessoas que vêm a me inspirar, eu olhar para ele e falar assim, cara, sou apaixonado por Jesus, eu preciso aprender mais, como esse camarada prega, olha as revelações que Deus dá para ele, eu dou para ela, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, que me inspira a crescer, a avançar. É isso que Deus me chamou, querido. Eu não posso ser como um tolo, senão eu vou me tornar igual a eles. Eu tenho um propósito, eu não faço aliança com qualquer pessoa. Temos sim relacionamento, mas tem pessoas, deixa eu te ensinar uma coisa. Você nunca mais vai esquecer. Tem pessoas que é para você comer uma pizza. Para você sair, para você comer uma pizza. E tem pessoas que é para você falar algo íntimo. Mas tem pessoas que não é para você falar da sua vida. Mas tem pessoas que você pode contar para falar da sua vida. Tem pessoas que é só para você comer uma pizza ou tomar um café. Mas tem pessoas que é para sentar na tua mesa e jantar com você. E almoçar com você. Há uma diferença, querido. Você precisa saber com quem você está andando. E o que você quer.
Se você quer ser tolo ou se você quer crescer como líder. Então pega a chave aí, escreve esse negócio aí, se for interessante para a tua vida. Quem tem propósito não se ofende, pois sabe exatamente o que quer e aonde quer chegar. Quem tem propósito não se ofende, querido. Sabe o que quer, sabe onde vai chegar, o que quer. Não vai ficar se ofendendo com coisas que não edifica, que não tem propósito. A minha mente, ela trabalha muito, principalmente com as coisas do céu. Eu penso muito nas coisas do céu, penso muito o que Deus está pensando ao meu respeito, eu penso muito. A minha necessidade maior é daquele que está lá no céu. O meu prazer maior nunca foi a terra, o meu prazer maior é os céus. É os céus. Eu sei que Deus tem algo para liberar sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Essa é uma das minhas orações. Eu peço a Deus como líder, eu falo assim, ó, me dá algo que o Senhor nunca deu a alguém, não é bem material, nada disso. Isso é consequência, mas é o que está lá no céu, que eu sei que Ele pode liberar, querido. Pode liberar através do Espírito Santo para a nossa vida. Pode liberar, sim, 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 sim. Porque tem muita coisa de Deus para a nossa vida ainda como líder. E o que Deus tem para liberar sobre a nossa vida. Tem muita coisa, tem muita coisa. O Espírito Santo dele é dado sem medida. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo e quero me apaixonar cada vez mais. Porque ele é uma pessoa, ele que nos resgatou. Ele que nos convenceu. Só ele, só ele, só ele é nosso ministério. Ele é a fonte, ele é a chave. Ele é a chave do nosso ministério. Não existe ministério sem o Espírito Santo. Ok? Então quem tem propósito não se ofende, pois sabe exatamente o que quer. Para de ser menino. Para de ser dandoca. Para de sofrer. Para de ficar perturbado com o que as pessoas dizem a seu respeito. Você precisa saber quem você é e o que você quer da vida. Acabou. Quando você sabe quem você é e quem te chamou, não importa o que os outros pensam a seu respeito. Não importa. O importante é que você quer Deus. Amém? Vamos lá. Quem tem propósito, vence o seu destino. A sua vida não é dos outros. Não sinta inveja. Saiba para que você foi chamado. Não sinta inveja. Eu sei porque eu fui chamado. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu enfrentei. Eu sei o que eu preciso enfrentar. Eu sei de onde eu vim. E sei para onde eu vou. E sei o que eu quero. Ficou? Você precisa pensar nisso. Você sabe quem te chamou e qual é o teu chamado. Quando eu sei, eu começo a gerar frutos. Mas quando eu não sei, eu mato a semente. Quando eu sei quem eu sou, qual é o meu propósito, eu começo a gerar. Mas quando eu não sei, eu mato a minha semente. Cumprir o propósito requer sacrifício, não sofrimento. Cumprir o propósito requer sacrifício, não sofrimento. Cumprir o propósito requer sacrifício e não sofrimento. A diferença é que o sofrimento produz uma dor que morre a si mesmo, que não serve para nada. Já o sacrifício dá fruto em meias dores. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ajeitar aqui, caiu um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele gerou, depois que ele morreu, ele gerou a igreja. Adão, quando foi ferido, gerou Eva. E você? O que você tem gerado mediante as feridas que estão provocando em você, ou que estão fazendo em você? O que você tem gerado? Que sofrimento não produz nada. Sacrifício sim. Produz frutos. Sacrifício produz frutos do ministério na tua vida. Deixa eu te falar. Tudo que você passou, tudo que você está enfrentando, tudo que você está encarando, tem um propósito dentro disso. Tem uma visão, tem uma missão, tem um propósito.
Nada vai ser em vão. Deus vai te honrar no teu ministério, Deus vai te honrar no teu chamado, Deus vai te honrar. Assim como Deus vai nos honrar também, porque eu creio, eu creio, eu creio. Foi liberada uma palavra que está sobre o nosso ministério, que está em andamento. Vai acontecer maravilha, vai acontecer coisas grandes. O único que pode impedir algo acontecer no nosso ministério sou eu, é você como líder. Mas eu creio. Vamos plantar, vamos regar e Deus vai vir dar o crescimento ao nosso ministério. Esse fruto é uma vez em mãos, tem o poder de pagar toda a dor e todo o processo. Cara, você que é líder, deixa eu te falar. Uma mãe, quando ela está gerando, ela fica naquela expectativa, ela sente dor, ela sente enjoo, ela sente uma série de coisas. Só a mãe sabe explicar melhor o que ela está sentindo. As emoções dela ficam muito agitadas e ela passa esse processo todo. Desejo. E quando ela tá para ganhar o neném, ela esquece toda a dor. O provérbio vai dizer que ela não esquece, ela não lembra mais das dores, mas assim a alegria. Ela passa a ter uma alegria imensa porque ela não lembrou da dor, porque o fruto nasceu. É seu filho em seus braços. Ela não lembrou há 10 minutos atrás ou 5 minutos atrás do que ela enfrentou. É assim Deus na nossa vida. Pode estar doendo agora, pode estar sofrendo agora, mas a alegria vem pelo amanhã. Eu libero isso sobre a tua vida e sobre o teu ministério, ok? Sobre a tua casa. É um processo, mas quando o fruto cair em boas mãos, querido, tem o poder de apagar todo o processo, toda a dor. Eu profetizo sobre a tua vida que quando começar a frutificar, quando começar a florescer, quando